Eu quero ler uma palavra com vocês, um versículo bíblico, Mateus 16:15. Diz assim: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Eu quero desta frase tirar um tema que é basicamente a mesma coisa, porém numa única frase. Coloca o tema para nós. Quem vocês dizem que eu sou? É a pergunta de Jesus. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Quem? Nós sabemos que quando Jesus faz essa pergunta, Pedro recebe uma revelação de Deus e veio diretamente do céu, porque Jesus disse para ele, era impossível que você falasse isso, senão que o Pai te revelasse. Isso jamais poderia vir da carne e sangue. Ele está falando jamais poderia vir do ser humano, do intelecto humano. E Pedro responde essa pergunta dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais adiante, à medida que Pedro vai conhecendo Jesus mais profundamente, que tem toda a parte da restauração de Pedro, agora já no livro de Atos, Jesus havia sido assunto aos céus, levado aos céus, e ele com João estão indo para o templo, e na porta do templo, vocês conhecem a história, existia ali um paralítico, e ele pede umas moedas para aqueles dois homens, e Pedro diz para ele: Não tenho ouro nem prata, mas o que tem te dou. Aquele homem é curado, e por causa da cura daquele homem, há um grande alvoroço. Pedro aproveita para pregar uma palavra, uma pregação poderosa, e naquele dia mais de 5.000 almas aceitaram a Cristo. E nessa pregação, Paulo traz uma definição de Jesus. E ele chama Jesus de autor da vida. Atos 3,15, quando ele está pregando para aquele povo que havia matado Jesus, ele diz: Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Esse versículo ele é tão tremendo, porque ele aponta para a morte de Jesus, ele aponta para Jesus como autor da vida, ele aponta para a ressurreição de Jesus, e ele aponta para o propósito de cada um de nós, sermos testemunhas de Jesus. O contexto aqui é a cura desse coxo, e esse coxo aponta para a cura desse coxo, desse homem paralítico, aponta para o princípio do Evangelho. Ele aponta para aqueles que são alcançados pelo Evangelho, são tirados desse estado de inércia, de paralisia, e começam agora a pular, a saltar, e a fazer isso dentro de um templo. Por mais lindo que seja, isso é tão precioso. Nós somos humanos, mas a nossa natureza é voar. Isaías 40, versículo 31 diz: Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Existe uma capacidade dada por Deus para cada um de nós, uma capacidade para romper, para voar, para conquistar. Existe um plano a seu respeito, e esse plano ele está de pé. Deus diz assim em Isaías, através do profeta Isaías no 46:10, ele diz: Desde o início eu conheço o fim, e o meu propósito ficará de pé, e eu farei tudo o que me agrada. Eu leio isso aqui e digo: Senhor, que o teu propósito fique de pé a meu respeito, e que eu faça tudo aquilo que te agrada. Aquela cura daquele paralítico na porta do templo mostra a progressão da vida cristã, traz princípios preciosos. Atos 3, 7 e 8, no momento da cura, observe como o texto diz: Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Alguém tem que estender a mão. Depois de que ficou em pé, diz o texto, no mesmo instante os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então, aquele que estava precisando ser levantado com ajuda, agora ele dá um pulo, fica de pé e começa a andar. A sequência diz que ele entra no pátio do templo, andando, pulando e
agradecendo a Deus. Observem a progressão. Eu não sei como você entrou aqui hoje, talvez precisando ser levantado pela mão. Talvez entrou pulando e saltando, cheio de alegria e gratidão a Deus. A grande verdade é que não importa o estágio que você esteja, o momento que você esteja vivendo, Deus tem algo tremendo na sua vida. Ele nos chama a ser testemunhas, e assim Pedro, aquele que havia negado Jesus 3 vezes, aonde? Em Jerusalém. É o mesmo Pedro que se levanta agora para proclamar o Evangelho. É assim que Deus faz. Deus nos levanta no mesmo lugar que caímos. Deus é capaz de levantar qualquer pessoa na mesma família, no mesmo casamento, nos mesmos filhos, no mesmo lugar, e fazer e mudar a história a partir do lugar em que nós vivemos. Eu acho lindo porque quando Pedro diz que Jesus é o autor da vida, ele está dizendo que existe um Deus que é o autor da nossa vida. Ele está dizendo que Deus existe. Mas como a gente pode provar que Deus existe? Qual de vocês aqui viu uma foto de Deus? Viu um retrato fidedigno de quem Deus é? Mestres, sábios, escribas, doutores da lei, eles indagam a existência de Deus desde sempre. Eles examinam tudo com o efeito de buscar uma resposta. Mas Deus, queridos, antes de mais nada, ele não é objeto de toda compreensão humana. Existem coisas que não cabem na nossa cabeça. Quando eu leio a Bíblia, eu digo, como isso entra na minha cabeça? Se não for pela fé em Cristo Jesus. Você pode conhecê-lo se ele quiser se revelar a você. O conhecimento de Deus se dá através da sua revelação. E a revelação de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. E alguém pode perguntar, tá, pastor, mas quem é Jesus Cristo? Alguns dizem que Jesus foi um gnóstico, alguém que tinha aí um conhecimento místico das verdades divinas e transcendentes. Outros falaram que ele era um modernista, um humanista, um santo, um profeta. Mas Jesus, ele percebe essa expectativa de querer responder quem ele é. Por isso, no texto que nós lemos, um pouco antes de Jesus perguntar para os discípulos quem vocês dizem que eu sou, antes da pergunta ser pessoal, Jesus faz uma pergunta. Em Mateus 16:13, diz que Jesus, chegando a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem que as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Existem muitas pessoas querendo responder essas perguntas. E os pensamentos são os mais variáveis. Religiões, seitas, organizações, pensadores, ateus tentam defini-lo. E como disse, muitos o definem como um profeta, um semideus, um espírito evoluído, um espírito de luz. Certa feita, uma pessoa disse para mim, cara, eu acho que Jesus é uma lenda. Eu disse, cara, se tu acha que Jesus é uma lenda, eu preciso dizer... Ele disse, eu acho que o teu Jesus é uma lenda. Eu preciso te dizer, a minha lenda... Então, já que você está falando isso, eu quero te dizer que a minha lenda, ela dividiu a história no meio. Quero te dizer que a minha lenda nunca escreveu nenhum livro, mas existem mais livros escritos sobre ele do que sobre qualquer outra coisa ou pessoa. Eu quero te dizer que a minha lenda nunca levantou um exército, mas já faz mais de 2000 anos que um exército se levanta de geração em geração disposto a morrer por Jesus. Jesus, queridos. Quem é Jesus? A resposta a essa pergunta é a pedra sobre qual nós estamos fundamentados. Jesus é o criador da vida. Ele é o criador da história. Ele é o criador da civilização. Apocalipse 4:11 diz, Senhor nosso e nosso Deus, Tu é digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. Tudo foi criado por Ele.
e vem das mãos dele. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Ele foi pregado naquela cruz, e a cruz é conhecida como, a cruz até então conhecida como um símbolo de morte, hoje é conhecida por joias, por quadros, por pinturas. Jesus, queridos, é o maior personagem da história humana há 20 séculos. Por isso que as gerações se desdobram a responder essa pergunta. Quem é Jesus? Jesus foi quem foi porque nasceu numa família de gente rica? Não. Ele nasceu dentro de uma manjedoura, de pais pobres, porque a Bíblia revela e nos mostra que o sacrifício de Maria e José era uma pombinha. Esse sacrifício era somente para os mais pobres. Ele nasceu de uma família pobre. Porque ele escreveu uma longa história e durante de muitos anos. Não, querido. Seu ministério teve só 3 anos. Então ele viveu muito. Não. Ele morreu com 33 anos. Como pode esse Jesus ter nascido numa geração que não o ajudaria a desenvolver o seu ministério de forma natural, a menos que fosse divina? Ele nasce numa geração cruel e instável. O império que dominava aquele povo era o Império Romano. O Império Romano era um império gigantesco, dominava toda a costa do mar Mediterrâneo. Os seus homens, seus soldados entravam para o interior a ponto de conquistar e de alcançar até a Grã-Bretanha. Só para vocês terem uma ideia, existia debaixo do Império Romano 60 milhões de pessoas subjugadas. Numa época em que no mundo existia entre 200 e 300 milhões. Significa dizer que o Império Romano dominava 30 a 40% de toda pessoa que existia na Terra. Ele subjugava. Os escravos da época, eles se sentiam felizes só por conseguirem ser vendidos no mercado, porque se não fossem vendidos, eles seriam mortos. E Pompeu, o grande líder militar de Roma, ele expulsou todos os piratas do Mediterrâneo. Ele dominou tudo e ele implementou aquilo que é chamado pela história de espetáculos da execução. Eles dominavam pelo terror da violência. E a morte pela cruz era esse espetáculo de vergonha, de dor e de violência. A execução na cruz, ela foi criada pelos persas, foi popularizada por um grego, Alexandre o Grande, mas ela foi aperfeiçoada pelos romanos. E o objetivo da morte na cruz, erguer alguém numa cruz e deixá-lo morrer ali, era demonstrar, e era o seu poder, a sua autoridade, a sua violência, e era para desestimular qualquer pessoa que se levantasse contra o império. E é nesse contexto que surge Jesus. É nesse cenário de desesperança, de violência, de medo, que surge o protagonista da história. Paulo diz que, em Gálatas 4:4, que ele nasceu na plenitude dos tempos. Viveu na empoeirada Judéia, na periferia do império. E a Bíblia vai nos dizer que ele nasce em um momento em que Roma está subjugando. Mas ele não nasceu em Roma. Ele também não nasceu num palácio em Jerusalém. Ele nasceu, como já disse aqui, em uma manjedoura. Deus se fez homem. Aquele que é o verbo, aquele que é a palavra. João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele nos inspira. Quem aqui está sentindo a presença de Jesus? Diga amém. Ele inspira as artes, ele inspira os livros, ele nos desperta, ele transforma os mais poderosos em humildes. E
A vida de Jesus na terra é o acontecimento central da humanidade. Jesus, ele é essa pessoa de quem mais se escreveu. Só para que vocês tenham uma ideia. Existem biografias escritas de Jesus e chegam a um impressionante número de 100 mil biografias escritas nos últimos 2000 anos. 100 mil biografias foram escritas a respeito de Jesus. Sua vida é contada por mais do que qualquer outra. Sua vida é contada mais do que qualquer outra pessoa. Ninguém escreveu mais sobre ele. Ele é o mais amado e também o mais odiado. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje o mundo tem 7 bilhões de habitantes. E estima-se que 2,5 bilhões de pessoas creem, assim como você, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu e morreu a nossa morte. Ele não levantou um exército, mas a sua morte atraiu todos a ele. Olha nós aqui. A palavra de Deus nos diz em João 12:32, Jesus diz assim: e quando eu for levantado da terra, falando da cruz, atrairei todas as pessoas para mim. E João escreve dizendo, ele dizia isso para indicar a maneira que ia morrer. Os romanos, no Império do Ferro, eles dominavam tudo o que queriam. Esses eram os valores do primeiro século. Jesus veio a esse mundo para vencer a espada com a palavra. Um sacrifício de um único homem reiniciou toda a história humana. Ele estabeleceu a verdade, sendo ele mesmo a verdade. No século I, ninguém apostaria que um carpinteiro lá de Nazaré permaneceria. Hoje, o mundo inteiro é regido pelo nascimento de Jesus. Igrejas, catedrais, monumentos ao redor do mundo anunciam a sua morte. Só para vocês terem uma ideia, existem mais de 1 milhão de capelas, de igrejas, de abadias, de catedrais construídas em seu nome. Cidades inteiras foram construídas ao seu nome. Existem pessoas aí, quantos Mateus nós temos? Lucas, João, nomes bíblicos. Quem aqui tem nome bíblico? Levante a mão aí, só para... Aqui. Aqui você já vê uma porção de gente com nome bíblico. Que inspiram nomes. Jesus mudou a história a partir da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Queridos, o tempo era contado, até Jesus, o tempo era contado a partir dos seus imperadores, dos seus reis, dos seus faraós. Então era mais ou menos assim, que ano foi isso? O ano 8º de Otaviano Augusto, o ano 2º de Nabucodonosor, o ano 7º de Dário. Era contado a partir dos seus governantes. Depois de Jesus, começou a se contar a partir dele. Nero morreu no ano 68 depois de Cristo. Napoleão morreu no ano 1821 depois de Cristo. Stanley morreu no ano 1953 depois de Cristo. O calendário do mundo é usado a partir de Jesus. Jesus reescreveu o tempo, reescreveu a história, reescreveu o mundo. Sabe o que isso significa? Que ele ensina a todos aqueles que creem que qualquer coisa pode ser reescrita. Qualquer um de nós podemos reescrever qualquer coisa a partir de Jesus. Qualquer um de nós pode mudar a própria história a partir de crer em Jesus. Jesus trouxe um propósito, um plano, um desígnio. Quem pode dar amém por isso? Jesus mudou tudo. Artes, poesias, canções, sinfonias, os mais belos hinos foram escritos e consagrados a Ele. Sem Jesus não haveria a autoria da vida. Nós seríamos química. Nós seríamos produto de uma evolução, segundo alguns pensam. Viveríamos como animais, envoltos nos próprios desejos. Jamais nos sacrificaríamos uns pelos outros. Mas em Jesus, Deus veio ter um encontro conosco. O Senhor veio ter um encontro comigo e com você. Ele veio ao mundo
se vestiu de carne, viveu as nossas dores, morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Quando eu olho para a religião a partir de Jesus, você percebe que ele foi, pelos textos da palavra, que ele foi completamente, e até hoje, completamente rejeitado pela religião e pelos seus religiosos. Religiosos, diga-se, os julgadores dos outros, que julgam os outros, mas fazem pior. João capítulo 1, versículo 11, João escreve, ele veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quase você deu amém. Isso aqui é você aqui, ele está falando de você, a menos que você não crê em Jesus. Vou até repetir esse versículo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Olha que lindo. Não de uma descendência natural, nem de vontade de carne, nem de vontade do homem, mas nasceram em Deus. É a vontade de Deus. Jesus alcançou todos. Cobradores de impostos, adúlteras, ladrões, prostitutas. Mas o que essas pessoas tinham em comum? Reconheciam suas misérias e seus pecados. Os religiosos tinham seus corações cauterizados pela autossuficiência, pela autopiedade, pela autossantidade. Quando questionado pela religião, Jesus logo colocava os termos do debate. Ele deixava bem claro que ele não era o sujeito, aliás, que ele era o sujeito e não o objeto, que ele era o juiz e não o réu, que ele era o primeiro e não o segundo. Não dá para colocar Jesus na parede. Um dia um cara disse para mim, já falei isso aqui para você, mas é que me marcou tanto que até hoje eu fico com uma raiva santa. Uma vez um cara disse para mim, pastor, eu estou passando por uns negócios aí, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu botei Deus na parede. Quando ele falou assim, eu disse, como é que é? Ele disse, eu botei Deus na parede. Eu falei, que tamanho é isso? Ele falou, o tamanho de Deus. Eu falei, não, o tamanho da parede, infeliz. Para tu conseguir encostar Deus nela. Jesus mudou a história. A história é real a partir dele. E ele é real. Escute o que eu vou dizer. Se Jesus não tivesse existido, ele também não poderia ter sido inventado. Uma mente humana não conseguiria inventá-lo. Milhares de pessoas, através das gerações, questionam sua existência. Mas qualquer pessoa de bom senso se dobraria diante da história de Jesus. Como os pescadores poderiam ter escrito uma obra de ficção e enganar o mundo todo até hoje. Quem acredita nisso tem que se esforçar muito. Aliás, precisa se esforçar muito para acreditar que você é fruto de algo casual, de uma explosão. É muito mais fácil acreditar que a vida vem da vida e que a vida tem o autor, que é a verdade e a vida. Ele é o início. Olha o que João escreve em João 1:1-3. No princípio, falando de Jesus, era aquele que é a palavra. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. É Deus. Ela estava com Deus no princípio. A palavra, Jesus estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Vamos ler Romanos 11:36 juntos? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Pois dele... Levante sua mão. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. A glória é dele. Certa feita, os religiosos mandaram prender Jesus. Sacerdotes, os fariseus mandaram ir lá prender Jesus e os guardas foram. E quando chegaram lá, estava tendo um culto.
E Jesus estava falando, e eu acho que eles pensaram, olha, não é bom a gente arrancar o cara ali de cima do púlpito agora. Ele está falando, vamos fazer o seguinte, deixa ele falar, a hora que ele terminar a gente pega ele, prende e leva ele preso. Então eles encostaram e começaram a ouvir. E quando eles começaram a ouvir Jesus, a hora que Jesus parou de falar, em vez de prender Jesus, eles voltaram para casa. Então os sacerdotes chamaram e falaram, o que aconteceu? E a resposta, ela é tremenda. João 7,46. Eles responderam, nunca ninguém falou como ele. Não dá para ouvir, gente. Enquanto eu estou falando de Jesus aqui, e talvez frustrando a expectativa de alguém que eu queria uma palavra pessoal para a minha vida, é que eu estou aí com um dilema. Meu querido, hoje você veio só ouvir falar de Jesus. E enquanto você ouve falar de Jesus, Jesus quebra correntes, desfaz laços, lança carros no fogo, porque o nome dele está sendo glorificado nesse lugar. Como alguns pecadores iletrados poderiam escrever uma ficção tão original? Não, queridos, Jesus não é obra da ficção. Sua biografia está escrita nos 4 evangelhos. Jesus é diferente de qualquer religião. Buda, ele disse, não olhem para mim, mas olhem para os meus pensamentos. Jesus não. Mateus 11, 28. Ele não só manda olhar para ele, ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Milhares morreram e continuam morrendo sem negar o seu nome. Ele não é um exemplo de Deus. Ele é a própria existência de Deus. Ele não é as palavras de Deus. Ele é o próprio Deus da palavra. Líderes religiosos buscavam a luz nas religiões. Jesus se levanta, João 8,12, e ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a razão de tudo. Ele é uma pessoa, ele não é uma força. Ele é mais do que uma filosofia, do que um pensamento. Ele é real. Ou você acredita em quem ele é, ou você tem que desconsiderá-lo completamente. Porque em Jesus, Deus saiu do esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas em Jesus, Deus sai do esconderijo e se mostra para a humanidade, para que todos aqueles que olharem para Ele, possam ser salvos. Deus sai do esconderijo em Jesus, Ele mostra a sua face, seu sorriso, a sua paixão, o seu toque. Jesus é a resposta definitiva para todas as perguntas. Ele é a verdade absoluta que pode libertar a qualquer um que seja. João 8,32 diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é compreensão de Deus, a segurança de Deus, o segredo de Deus. Jesus é o tesouro escondido que foi revelado para aqueles que creem. Eu estou cheio de texto bíblico, mas não tem, gente. É um negócio que... Colossenses 2, versículo 2. O Felipe ali está desesperado comigo. Eu trabalho para que o coração deles se encha, olha Paulo escrevendo, de coragem, e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo. O qual Cristo? Cristo é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Meu Deus do céu! Se o teu coração não queima, tem alguma coisa errada. Quem é Jesus? Isaías vai tentar responder. Isaías 9:6. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro,
Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele está sentado no trono, e o salmista diz no Salmo 89:13 que a base do trono de Deus é a justiça e a retidão. Para Paulo, Cristo é tudo o que podemos conhecer de Deus, porque Ele é tudo o que em Deus existe. Escrevendo Filipenses 3:10, ele diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Olha como começa. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Quer conhecer a Cristo? Quem quer conhecer a Cristo, diga amém. Você precisa olhar para a sua palavra. Olha o que Paulo escreveu em Colossenses 1:15. Ele é o primeiro filho. Deixa eu explicar esse negócio do primeiro filho. Até a cruz, ele é o unigênito, ou único. Mas depois da cruz, ele é o primogênito. Porque todos aqueles que creem no seu nome virão atrás dele. Ele é o primeiro, mas muitos filhos seguem a Jesus. Ele é o primeiro filho. É a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra. Tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Se você conhece a Jesus, quantos aqui conhecem a Jesus? Aqueles que conhecem a Jesus passam a ser igreja. E se eu sou igreja, eu não sou o cabeça, porque a igreja é o corpo, o cabeça é Cristo. Então eu não ando sem destino, porque quem me guia é o cabeça, que é Cristo. Deixa eu ler isso para você também, Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele estivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Jesus não é uma representação de Deus. Jesus é Deus. Jesus não é Deus apresentado. Jesus é Deus presente. Ele é Emanuel, Deus conosco. Augusto Cury, vocês conhecem, ele era um tremendo crítico de Jesus, e então criticando, duvidando e investigando os evangelhos, ele conclui: o homem que dividiu a história não poderia ser fruto de uma ficção humana, porque ele não cabe no imaginário humano. O homem que dividiu a história é o Filho de Deus. Se ele não tivesse existido, ninguém poderia inventá-lo. Só as mulheres agora vão dar um amém. Só as mulheres. 1, 2, 3. Glória a Deus por Jesus. Ah, se não fosse Jesus, na vida das mulheres. Jesus teve um impacto em todos os aspectos da nossa vida. E esse impacto é imensurável. Ele reformulou a história. E ele mudou a realidade das mulheres. Colocando as mulheres no seu devido lugar de valor e de respeito. Ele veio para morrer pelas mulheres. E ele deixa bem claro que homens e mulheres, do aspecto da salvação, são iguais. Ele não morreu mais pelos homens do que pelas mulheres. Aliás, ele veio numa sociedade onde a mulher vivia à margem da sociedade e era considerada sem alma. Sem alma. Esse era o contexto.
Mulheres não podiam falar sobre coisas espirituais. Mulheres não podiam falar em público. Mulheres não podiam se dirigir a homens que não fossem seus próprios maridos dentro de casa. E Jesus entra com uma história. Jesus entra colocando a mulher, conversando com a mulher samaritana e dando valor àquilo que ela estava vivendo. Jesus entra na história levantando a mulher adúltera e dizendo: se ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai, não peques mais. A palavra de Deus, a Bíblia, coloca a mulher num lugar onde o marido, e há quem diga que a Bíblia é machista, é porque não lê a Bíblia. A partir da revelação do Espírito Santo, o que é que Jesus disse? Que as mulheres devem respeitar os seus maridos, assim, e se submeter aos seus maridos, assim como a igreja se submete a Cristo. E aí tem mulher que acha isso muito difícil. Mas vocês recordam da parte dos homens? Jesus imediatamente diz: e vós homens, a palavra de Deus nos diz, e vocês homens, Paulo escrevendo aos Efésios, e vocês homens, amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Qualquer mulher que tem um marido que é capaz de morrer por ela, se submeterá ao amor desse marido. Isso é lindo. Onde está o erro disso? Qual a mulher que não quer ser amada nesse nível? Numa época em que mulher não era nada. A palavra de Deus veio para trazer essa igualdade de filhos. Mulheres e homens, somos todos filhos de Deus. Olha o que diz o texto de Gálatas 3:26. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, o que diz? Todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com a qualidade do corpo de Cristo. Desse modo, preste atenção, desse modo, não existe diferença entre judeu e não judeu, escravo e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos em Cristo Jesus. Mulher só é respeitada, admirada e amada por aqueles que se parecem com Jesus. Quando eu olho para Jesus do ponto de vista da política, Jesus ele mudou a visão política do mundo. Quando em Mateus 22:21 ele diz: deem a César o governo, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Jesus está estabelecendo um limite entre o governo humano e Deus. Existe um limite. E por que essa afirmação é tão poderosa? Porque no mundo antigo, o Estado se misturava com religião. Então, os faraós eram tidos como deuses. Os Césares eram tidos como deuses. Alexandre o Grande era conhecido como o filho de um deus. Havia uma mistura entre o Estado e Deus. E a noção sobre limites de poder vem a partir da revelação de Jesus Cristo e da palavra de Cristo. Gente, através da história, os governantes foram sendo colocados nos seus limites. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho, foi antes de ontem, o 4 de julho, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, essa Declaração de Independência fala sobre direitos inalienáveis do ser humano. Ou seja, todos somos iguais. Esse conceito é de Jesus. Esse conceito é da Bíblia. Os direitos inalienáveis, preste bem atenção, vem da ideia que existem direitos que não me foram dados por homem. E por isso os homens não podem tirá-lo de mim. Porque esses direitos foram dados por Deus. Todos nós somos iguais. De onde vem isso, dessa igualdade? Na antiguidade não existia isso.
Isso vem depois de Jesus. Para Jesus, eu quero que você receba essa palavra, porque não importa o que você esteja passando, nem o que você esteja vivendo. Jesus te olha com os mesmos olhos. Todos somos iguais, temos o mesmo valor. Para Jesus, todas as vidas importam. Todos. Olha o que diz 1 Timóteo 2,4. E observe a palavra todos. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com seres humanos. Jesus Cristo, homem, que deu a sua vida para quê? Todos fiquem livres do seu pecado. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Para Jesus, todas as vidas importam, inclusive a dos bebês. Você pode dar um amém por isso? Salmo 139, 15. Tu viste, quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me vistes antes de eu ter nascido. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe, a sua vida importa para Cristo. Jesus traz paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele trouxe princípios para os filhos de Deus. Como o que está em Mateus 5,4. Ele diz, orem pelos que vos perseguem. Amem os vossos inimigos, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês. Nunca, antes de Jesus, havia ocorrido a ideia de amar toda a humanidade. Isso não existia. Os gregos odiavam os bárbaros. Os judeus odiavam os pagãos. Os romanos odiavam os povos conquistados. E os povos conquistados odiavam ainda mais os romanos. Homens e mulheres odiavam os escravos, que eram considerados pessoas sem alma. Jesus veio para dar a cada um seu valor. A cada um de nós, na sua obra. O seu amor e o seu perdão são centrais. Ele ama a todos nós. Jesus é a esperança dos oprimidos. É o Senhor da vida que venceu a morte, o Salvador do mundo. O Filho de Deus, a sua obra não terminou, porque um dia Ele vai voltar para buscar a todos aqueles que creem nele. Atos capítulo 1, versículo 10, quando Jesus está subindo ao céu, depois da ressurreição, a Bíblia vai dizer que eles ainda estavam olhando firmes para o céu, enquanto Jesus subia. Quando dois anjos, vestidos de branco, apareceram perto deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Quantos aqui creem que Jesus morreu? Deixa eu ir um pouco mais atrás. Quantos creem que Jesus nasceu? Diga amém. Quantos creem que Ele morreu? Quantos creem que Ele ressuscitou? Então você tem que crer que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Em Jesus, estou quase terminando. Em Jesus nós somos uma família. Dá tchau aí para quem está perto de você. Oh, como é bom ter você. Que coisa boa. Em Jesus somos chamados como humanidade a ser uma família. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a tribo, não importa a nacionalidade, a cultura. Jesus resume tudo em uma sentença só. Mateus 22, 39. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então você é obrigado. É o princípio do Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir. Desculpa, isso aí só lembra quem estava lá na década de 90. Ok, vamos seguir. Somos todos humanos, feitos todos de maneira igual. Somos irmãos, filhos pela fé de um mesmo Pai.
Eu vou ter que terminar, nós vamos participar da ceia. Mas eu queria continuar. Eu olho para isso e parece que esses minutos que eu estou falando aqui é tão raso, porque Jesus é tão fundo. Tão fundo. Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele chega numa hora que ele tem que parar e ele vai escrever um cântico. Romanos 11:33, ele diz: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele. Tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Vou confessar um negócio para vocês. Minha família sabe disso. Se eu tivesse que escolher uma pregação na minha vida, que eu tivesse que pregar só sobre isso, esse seria o tema. A morte, a ressurreição, a pessoa de Cristo. Esse é o tema central. Não existe nenhum assunto mais extraordinário do que falar de Jesus, aquele que se vestiu de fraqueza para conquistar todos nós. E talvez você esteja tão acostumado a ouvir uma mensagem a respeito de Jesus que às vezes te passa pela cabeça que é uma loucura. Eu vou dizer para você, sim, é uma loucura. É uma loucura e Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Existe a loucura do ponto de vista maravilhoso, que é a loucura que nos impulsiona, que é a loucura que nos faz caminhar e que nos faz crer na palavra de Deus. E o mundo considera isso uma loucura. A mensagem da cruz é uma loucura. E Paulo, escrevendo sobre isso, ele vai dizer para quem é uma loucura e como o mundo vê isso. 1 Coríntios 1,18, Paulo escreve: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura, mas só para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o quê? É o poder de Deus. Quem tem esse poder de Deus dentro do coração, diga amém. Você crê em Jesus? Entregue-se. Jesus não é uma teologia, gente, um pensamento. Jesus é uma pessoa. Jesus é um relacionamento. E tudo que eu falei aqui, redobre sua atenção agora, tudo que eu falei aqui não serviria de nada para mim se eu não tivesse me encontrado com ele. Aliás, eu fui achado por ele. Jesus não é uma história. Jesus é um amigo. Jesus é real. Jesus é mais real do que eu que você está vendo. Jesus, ele é real. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz que ele é a rosa do Saron, que ele é o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus não cabe dentro de uma religião. Jesus não é membro de uma igreja. Jesus, ele é uma experiência pessoal. Para mim, Jesus não é alguém na história. Para mim, Jesus é alguém na minha história. Jesus é alguém na sua história. Ele te criou, ele é o autor da vida. Por isso Paulo diz, vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Como descrever Jesus? Me deixe fazer um desenho de Cristo, porque estamos acostumados com aquela figura
das pinturas e dos quadros e das séries de televisão, dos filmes. Mas Jesus está sentado no trono. E quando João vê Jesus, ele não tem como explicar. Então, baseado na mente humana, ele procura coisas na terra para tentar explicar quem é Jesus. E quando Jesus vai até a ilha de Patmos, onde João está preso em Apocalipse, e ele ouve uma voz como de trombeta atrás dele, dizendo aquilo que você vai ouvir agora, escreve. E a Bíblia diz que João, antes de escrever, ele olhou para trás, para ver quem falava com ele. E então ele começa a tentar descrever como fazer um desenho disso. Ele olha para Jesus, em Apocalipse 1,13, e ele diz que Jesus está vestido até os pés com uma roupa comprida. Ok, dá para imaginar isso. Mas ele continua e ele diz que Jesus está cingido no peito com um cinturão de ouro. Eu já achei isso espetacular. Mas ele continua e ele diz que a cabeça e os cabelos de Jesus são brancos como a neve. Brancos como a neve. Ele está tentando achar algo tão branco para descrever o que ele está vendo. Então ele diz, sabe a neve? Por aí. Ele continua e ele diz que, observe, cabelos e cabeça brancos como a neve, mas os olhos são como chama de fogo. Neve e fogo. Olhos como chama de fogo. Os seus pés são semelhantes. Semelhantes. É tudo semelhante. É como? É semelhante ao latão reluzente. Como que eu vou desenhar isso? Como se estivesse sido refinado numa fornalha. E quando ele fala, a sua voz é como uma voz de muitas águas. Quando a gente esteve em Foz do Iguaçu, a queda das águas estava muito forte. E quem já foi lá sabe, tem um lugar que você chega bem perto ali. E no meio, a gente foi na pandemia, então tinha pouca gente. E eu parei, fechei meus olhos, e eu comecei a ouvir aquele barulho de água. E eu fiquei pensando, o que João queria dizer com isso? É um estrondo. É assustador e maravilhoso. É tremendo. Como desenhar isso? Ele continua e ele diz que na sua mão direita estão as 7 estrelas, e as 7 estrelas são as 7 igrejas. Sabe o que significa? Que a igreja está na mão dele. Então deixa eu localizar você geograficamente. Se você é a igreja, você está na palma da mão de Jesus. Está na mão dele. E ele diz que da boca dele sai uma espada. A palavra, uma espada afiada de 2 gumes. Dos 2 fios, corta dos 2 lados. E o seu rosto brilhava mais. Como que desenha isso? O seu rosto brilhava mais que o sol ao meio-dia. Qual é a reação de João? E quando eu ouvi, caí como morto. Caí como morto. Então Jesus se aproxima. O Jesus que eu estou pregando, gente. Se abaixa até onde João está no chão. Coloca a mão no seu ombro e diz, não tenhas medo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves do inferno e da morte. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que quer fazer parte da sua vida.
Eu quero terminar essa mensagem e eu pensei, Senhor, eu queria um versículo para terminar, para que não fossem as minhas próprias palavras. E Pedro, ele deu definições de Jesus. Mas Paulo, que conheceu Jesus intimamente, também definiu Jesus de muitas formas. E eu quero chamar Paulo aqui nessa manhã, para terminar essa pregação. 1 Timóteo 1:17 diz assim: ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Eu quero que você fique de pé, por favor. Eu realmente não sei o que você está vivendo ou passando. Mas Jesus, Ele é completo em si. Eu preciso te dizer que você não precisa nada além de Jesus. Todo o demais é consequência do teu relacionamento com Jesus. Tudo vai bem quando você ama Jesus. Quando você ama Jesus, você ama a sua casa, a sua família, seus filhos. Quando você ama Jesus, tudo cria um sentido. Pastor, é que você não sabe que eu estou passando. Bom, se você está cego, Ele é a luz. Se você está faminto, Ele é o pão. Se você está sedento, Ele é a água. Se a morte bateu na tua porta, Ele é a vida. Nesse exato momento que eu estou pregando aqui para vocês, nesse exato momento, a minha irmã está numa sala de cirurgia lá em Maringá. Quem conhece a história da minha irmã sabe que ela nasceu com uma enfermidade congênita e ela perdeu todo o intestino. Ela vive com bolsa de colostomia desde os 20 e poucos anos de vida e é irreversível. E descobriram um tumor e ela está fazendo essa cirurgia. Estão abrindo ela nesta manhã, enquanto eu prego aqui para vocês. E nessa madrugada ela escreveu um texto. Ela que já passou por tantas cirurgias, ela escreveu um texto. E quando eu acordei hoje cedo, eu estava lendo o texto, ela indo para o hospital. E ela escreveu um texto para Jesus. E ela, numa das partes do texto, ela dizia: eu olho para tantas cicatrizes no meu corpo. Tantas cicatrizes. E ela disse: mas é nas tuas cicatrizes que eu sou consolado. No céu, gente, não entra nenhuma cicatriz. Só uma. A das mãos de Jesus. No céu todos nós teremos um corpo glorificado. E ela escreveu esse texto dizendo: tu é a minha força, a minha esperança. Os teus olhos estão sobre mim. Ah, Jesus. O Jesus que entra no vale da sombra da morte. E por isso não precisamos temer. Porque Ele é aquele que cuida de nós. Pastor, mas e se morrer? O meu Jesus, eu não sei o seu, mas o meu diz: ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Oh, que esperança! Jesus. Jesus é maravilhoso. Por isso eu não sei o que você está vivendo. Se você está enfermo, Ele é a cura. Se você é um prisioneiro, Ele é a tua liberdade nessa manhã. Se você é um viajante, Ele é um caminho. Se você é sábio, Ele é a tua sabedoria. Se você é um réu, Ele é o teu advogado. Acho que vou ficar até amanhã. Se você está cansado, Ele é o alívio. Se você está solitário, Ele é o amado. Se você está perdido, Ele é a salvação.